Pronto. Quem quer fazer a prece inicial? A Mônica fez assim, mas ela estava mexendo no celular dela. Eu pensei que ela fosse falar eu. Eu Quer fazer, faço. Mônica? Beleza. Mãe, lê a página, Tá. por favor. 30 de agosto. Não existe lugar desolado a ponto de você não poder me encontrar. Quando Agar fugiu de sua senhora, Sara, para dentro da floresta, ela achou que estava completamente sozinha e desamparada. Mas Agar me encontrou naquele lugar deserto. Lá, ela se dirigiu a mim como o Deus vivo que a protege. Assim, ela encontrou a minha presença, ganhou coragem e voltou para sua senhora. Nenhuma circunstância pode jamais isolá-lo de mim. Não só o vejo sempre, como o vejo como um santo redimido, gloriosamente radiante na minha justiça. É por isso que eu me deleito em você e me regozijo com a sua cantoria. Orar. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso de todo amor, que sempre zela por nós, está junto de nós desde a nossa criação. Agradecer a Ele por esse dia maravilhoso de hoje, por essa noite que se inicia. Agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, que está sempre nos orientando, nos tutelando nessa jornada. Aos nossos amigos espirituais, que zelam também por nós, que nos ajudam nessa jornada a encontrarmos o nosso caminho, a cumprirmos com o que estabelecemos como nossa existência. Obrigado a todos os justos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos entre amigos, estudando, aprendendo, enchendo a nossa alma desses ensinamentos valorosos, que possamos inserir em nossos espíritos, muito mais que em nossos intelectos, essas preciosas mensagens. Obrigado, Senhor. Esteja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanda, tu não quer abrir o evangelho hoje, não? Abra. Eu já peço logo, sou pidona. Acabei de chegar em casa, estava caminhando hoje, gente. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Qual é o item? Já abriu no primeiro item aqui. Aí tem o item 1 e o item 2, que é bem grande. Eu vou olhando, quando você achar que é para parar, você me avisa, tá? Vai acompanhando aí. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos,
exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa e, dando um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atalhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Item 2. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim o mistério se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não foram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes das coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atentando-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para o chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido na iniciativa que lhes coubera.
Acho que vai ter que ir até o final, né? Só faltam 2 parágrafos para entender tudo. É isso. Tá. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Assim, cada vez que a gente lê isso aqui, né, quando a gente vai no conteúdo histórico lá do início do Evangelho, que vem explicando o que é cada povo e tal, a gente faz uma referência com o período histórico. Só que eu acho que a gente não está lendo isso aqui para aprender o período histórico, a gente está lendo isso aqui para poder ver o que tem a ver com o nosso presente atual. E acho que, mais uma vez, é a chamada para a prática, né? A gente discutiu um tempo atrás, acho que foi semana passada, no dia que eu consegui participar, falando sobre a terceira revelação, né? O Consolador, que seria o Espiritismo, e a gente comentou, lembra que a gente comentou no final, de que a gente já sabe de tudo. O conhecimento a gente já tem, e eu acho que a gente tem que se esforçar para não ser os novos judeus, né? No sentido de comportamento dessa época aqui, de saber, de conversar, de falar, de dar palestra, de fazer o evangelho, mas praticar pouco. Então, eu acho que dentro de cada realidade, a gente tem sempre que se perguntar aonde a gente pode fazer mais e também não superlativar de que só vale se for muito. A gente já discutiu também inúmeras vezes aqui que a verdadeira caridade muitas vezes está em silenciar um comentário, em ouvir com paciência, em não se inquietar com a espera que é necessária para as coisas acontecerem, ter paciência com uma pessoa que está sendo agressiva conosco, e até isso se tornar um comportamento natural de um espírito bom, né? Que um dia chegaremos lá, isso vai ser considerado caridade. Não deveria ser considerado caridade, deveria ser considerado natural. Mas a gente é tão atrasado que a gente considera isso caridade, mas que a gente faça isso. E que não considere caridade só fazer um trabalho, não invalidando isso, a gente precisa fazer isso também, claro, mas assim, estou querendo dizer que a gente não pode, não adianta a gente fazer isso e esquecer disso. Fazer o trabalho voluntário clássico, isso é importante a gente arrumar tempo para fazer e tal, mas que a gente não se esqueça do nosso dia a dia. Então, que a gente, dentro da nossa realidade, a gente busque ver aonde está faltando a caridade aqui e aonde a gente pode colocar mais.
Maravilhoso. Sempre que a gente lê esse tema, a gente fala coisas diferentes, né? Alguém mais quer É. falar alguma coisa desse tema, do festim de bodas? Eu lembro que da outra vez a Mônica explicou muito bem, também era a minha dúvida, né? Eu tinha bem parecido com a que eu não entendia nada. Pô, como é que pode Jesus falar isso? Mas assim, é uma parábola, né? A gente tem que interpretar. Alguém quer falar alguma coisa? Levante seu dedinho. Alexandre quer falar? Sim? Não? Não, eu só concordei com a Amanda ali. Eu acho bem. O importante é isso. Só vou complementar uma coisinha, né? Que eu venho falando isso assim insistentemente, que na verdade existem algumas virtudes nossas, né? Que a gente tem que entender que elas têm que desaparecer, né? Elas só são efetivas quando desaparecem, né? E a paciência, por exemplo, a gente só é paciente realmente paciente quando a gente não precisa pensar na paciência, né? Se você pensa, meu Deus, me dê paciência, você não é paciente, simples assim, e ela está ali, está em evidência. E eu acho que a caridade é uma delas também, sabe? A verdadeira caridade, ela só vai ser caridade de fato, né? A gente só vai botar o festim de bodas lá a hora que a gente entender que eu não preciso ser caridoso, sabe? Eu não preciso agir com caridade, ou seja, pensar para fazer, né? A verdadeira caridade ela vai sair, né? É aquela situação muito interessante de uma pessoa cair na rua e você nem perceber e já está lá apoiando ela a levantar, entende? Então, é aí que a caridade se manifesta. Se você pensa em fazer a caridade, pode ter certeza que a caridade não é plena, né? Então, cada vez mais eu venho percebendo essa situação, que as verdadeiras virtudes, né, elas o são quando a gente já não percebe mais. Então, você fala, olha, nem percebi. Quando alguém fala para você, poxa, obrigado, viu? Você foi tão importante para mim. E aí você fala, eu? Né? Nem percebi, nem percebi. Então, é isso, né? Eu só queria acrescentar essa visão, porque eu gosto muito dessa visão de que as verdadeiras virtudes, elas acontecem quando a gente já não pensa mais nelas, quando elas acontecem. Show. Quem mais quer falar? Não sei se acho que a Priscila não quer falar, não. Ela só fez assim. Quem mais quer falar, Pri? Não? Danielson, Moniquita. Eu queria lembrar estava fazendo um estudo hoje de manhã da história de Joana de Cusa. E aí eu fui pesquisar, né? Daquele tema de ontem do perdão. Falei, bom, acho que vamos ver pessoas que exemplificaram essas coisas. E eu fui ver a história dela. A gente foi entender que ela era uma aristocrata, né? Na época de Jesus. Tinha alguns recursos porque o marido dela era um político. E aí ela procurou Jesus para ter orientação, porque o marido dela professava a fé, como foi falado aqui, ele era pagão. Era pagão e fariseu ao mesmo tempo, ele acreditava em vários deuses ainda. E estava começando a seguir o farisaísmo de um ponto de vista mais contundente, mas ele estava muito naquela disputa do Senado e tudo, e ela foi procurar orientação. E Jesus falou para ela, olha só, você precisa ser paciente com ele. Você precisa aceitar essa condição. E aí, quando ela volta e reconhece o marido dela naquela posição, ele toma um golpe no Senado lá, perde tudo, e aí ele vem a falecer porque
aqueles verdugos tiraram tudo da família. Assim. Ele adoeceu, desencarnou mesmo, por doença e tal. E aí ela vai ter uma vida de seguir Jesus. Ela já tinha filhos, e aí ela foi realmente testemunhar essas vestes aí que fala, porque no ano de 60 acho que é 68, ela é levada como mártir, né? Lá na cidade de Cusa mesmo, para ser morta. E aí os verdugos estão ali, botam fogo nela. E eles falam assim para ela: ele só ensinou você a morrer. Eu achei tão forte isso. Ela tinha já visto o filho dela morrer também. E aí ela lembra da história de Maria, né, que viu Jesus morrendo. E aí ela se compadece e fala para ele se calar e tal. E quando chega a vez dela, ela fala assim: não, ele também nos ensinou a vos amar. Eu fiquei pensando tanto nisso porque é o nível da prova, assim, né, que a gente estuda de fato, e na hora do testemunho, né? Os testemunhos eles vêm, e é nesse momento que a gente precisa estar com essas vestes, né? O momento da escolha, quer dizer, assim, a gente tem esse recurso. Na hora da escolha, o que que é? É a postura. É o que o Alexandre colocou muito bem. Não adianta falar, é a atitude, né? E essa atitude, ela é, ela é do espírito, não é da letra, né? A gente precisa tirar sempre esse espírito da letra. Porque senão, de fato, como foi muito bem explicado aí, senão a gente vira os novos fariseus, né? Cobrando só e não transforma o nosso interior, não se veste dessa roupa nupcial, que são as virtudes, né? Exatamente. Alguém mais quer complementar, falar alguma coisa? Eu lembro que da outra vez eu falei que, tipo, o festim de bodas era o reino dos céus. E para você merecer entrar lá no reino dos céus, você tinha que vestir a túnica, que era ter o coração puro, né? Que foi dessa forma que eu entendi a parábola. Porque quando eu comecei a ver essa parábola, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Mas você tem que interpretar, né? Você não pode levar ao pé da letra, como nada no Evangelho. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Quer falar, Moniquita? Não? Sim? Não sei. Sim? Fala. Eu estou acompanhando, não sei se pessoas que sabem, mas no Espírito TV. Menina, tem muito conteúdo, muito, principalmente no Velho Testamento, porque eu, assim, não tenho conhecimento nem do Velho Testamento, porque aquilo, para mim, parece que ainda está escrito em aramaico, em grego, em hebraico, porque eu não conseguia entender nada daquilo. E, assim, ele está fazendo um estudo, está fazendo ainda do de Isaías. Nossa, sabe quando alguém sentir um véu imenso? Um véu não, mentira. Uma cortina de ferro que você consegue enxergar? Eu estou entendendo tantas coisas do Testamento, e com isso entendendo do Novo Testamento, e com isso entendendo esse evangelho aqui, porque muitas das coisas eu consegui entender. Lá também tem Levítico, Gênesis, que ainda não consegui, né, assistir, eu descobri isso há muito tempo, e assim, muitas coisas do comportamento dos hebreus, que vai explicando todo o comportamento dos apóstolos, das primeiras pessoas que tiveram com Deus, perdão, com Jesus, é meio nosso. Então, assim, é muito interessante, assim, se as pessoas tiverem dificuldade em entender, principalmente as parábolas, recomendo, porque, assim, para pelo menos, está me abrindo muito a mente, conhecimento em relação a isso. Porque ele fala num desses, do Isaías, ele fala que as pessoas pegaram o Velho Testamento, né, que era feito para aquele povo, né, daquela ocasião, e
quer colocar no século XXI, né? E assim, pega tudo ao pé da letra e quer vivenciar aquilo. É claro que não vai dar entendimento, é claro que vai dar confusão, né? É claro que não vai dar liga, né? E aí acaba todas essas confusões. Por exemplo, Apocalipse, eu também não entendi. Apocalipse, eu achava aquilo uma coisa assim, tipo hollywoodiana, né? Nossa, ele explica muito bem, assim, a gente consegue falar bola, por que alguém não vê com isso assim, né? E eu acho assim que vale a pena, porque a gente às vezes age aqui do Evangelho que está numa linguagem ainda do Velho Testamento, que a gente não entende. E acaba criando confusão, a gente fica nela, né? Como é que realmente quis dizer com isso? Às vezes o próprio texto que vem depois das parábolas, às vezes ainda não deixa de uma forma totalmente parecida. Eu acho que é um complemento. Como eu falei para vocês, você concordou, né? Que a gente não é essa, né? Essa daqui era gerar uma confusão. E a gente entender que é isso mesmo, tudo que ainda é forçoso para a gente, como disse o Alexandre, não é. Né? Tudo que eu faço ainda pensando, meu, né? É assim, é como andar. Eu já aprendi a andar, não fico mais pensando, pé direito, depois esquerdo, né? Isso já é eu já não preciso mais ficar naquele do passinho, né? Agora, quando eu penso, ai, peraí que eu vou fazer caridade, ai, peraí que eu não preciso responder, ainda não inseri. Só que também ter, assim, paciência com a gente, né? Porque quantos séculos? Vamos pensar que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente está aqui há quanto tempo? Pensa que você passou por todos os reinos, né? Mineral, animal, tal, né? Então, quer dizer, tu vem nessa jornada. Aí, depois que você chegou, né, na raça humana, né, a gente já vem coletando, tendo uma coleção de besteira. Quando a gente desperta, a gente tem que saber que não vai ser assim. Não vai ser num estalar de dedo que a gente vai soltar toda essa lama que está agarrada ainda na gente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nem fica lá, não conseguir, porque é isso, e também não pensar, se eu não conseguir, eu não consigo mais. A gente tem a eternidade, a hora é agora. Começar sempre, todo dia, todo dia. Muito bom. Amanda levantou a mão, não foi? Eu não consegui ouvir muito bem o que a Mônica falou sobre complemento para estudar e tal. Deu uma cortada, pelo menos aqui para mim, não sei se para todo mundo. Amanda. Na internet, você coloca em espiritismo.tv e é um site tem muita coisa sobre, não só do Haroldo, tem de outras pessoas, é um de pessoas que fazer isso, e dele tem estudo, ele está fazendo no momento, estudo de Isaías, tem já gravado Gênesis e Levítico, e eu não lembro agora se tem mais alguma coisa, eu acho que tem, mas não lembro. Eu sei que, assim, gente, tem muito conteúdo bom, principalmente para quem quer entender o Velho Testamento numa linguagem, né, de gente como a gente. É muito bom, vale a pena. Show. Vamos Obrigado. vamos já nos encerrando, né? Porque está acabando o nosso tempo. Quem gostaria de fazer a prece final hoje? Se ninguém levantar o dedo, eu vou escolher. Lívia. Vai, Lívia. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, acalmar o coração e agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que está conosco, nos ajudando, nos apoiando neste momento de Evangelho no Lar. Gostaríamos de agradecer por esse momento e agradecer por mais uma semana que vai se iniciar, que possamos realizar tudo que estamos em nossas mentes da melhor forma possível, mas que, acima de tudo, que a gente tenha consciência
de que sempre será feita a vontade de Deus. Então, que possamos realizar as coisas da melhor forma possível e o que não estiver ao nosso alcance, entregar nas mãos dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Gostaríamos, ao final dessa leitura, desse evangelho, que fluidificasse as nossas águas com todas as boas energias, toda a luz e o remédio necessário para ajudar a gente em nossas noites de sono, na nossa saúde, no nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo, Pai. Assim seja, graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto? Chama as crianças. Vem, amor. Cadê a Sofia? Traz ela. Pegou ela? Pegou não? Então vem. 1, 2, 3. E Cheguei. sorrindo. Pronto, pode se mexer. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Gente, com Deus. Tchau. Tchau, gente. Beijo.